E aí, pessoal, professor Helder por aqui. Então, neste vídeo, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o operador condicional, né, que foi o conteúdo do vídeo passado, que é o if, né, o se. Então, vocês devem ter percebido que parece que falta alguma coisa se a gente está usando apenas o se, né, no sentido assim, como tem no próprio português, né, a gente tem o se e o senão. Então, na seguinte ideia, se a condição foi satisfeita, execute esse conjunto de instruções, esse bloco de código, se não, execute este outro conjunto. Ou a gente pode interpretar ainda como um caso contrário, né? Então, se entrou na condição, ok? Caso contrário, realiza essa outra parte, legal? Então, para a gente ver isso, vou mostrar aquele mesmo exemplo do vídeo passado, tá? Só vou acrescentar um detalhezinho bem bobinho, né, que ainda não vai ter nenhuma funcionalidade diferente, mas só uma mensagem para o usuário no caso da base que ele tinha informado estar correta. Tá? Então esse aqui é exatamente o exemplo do último vídeo, né, que a gente estava calculando a área de um triângulo. Tá? E aí no caso do nosso usuário ter digitado uma base inferior a zero, ou seja, uma base negativa, nós íamos lá proativamente e convertíamos essa base para positivo. Né? Então a gente tem aqui um exemplo de C, né? O C sozinho. Aí o que nós podemos fazer também, né, é nós utilizarmos o caso contrário. Então aqui, bom, se a base foi negativa, a gente vai executar esse bloco de código. Agora eu posso dizer o seguinte, caso contrário, else, né, tradução do senão aqui no inglês, caso contrário, dois pontos, execute este bloco aqui. Tá? Então, no caso do else sozinho, ele é de fato um caso contrário. Então, aqui no else sozinho, nós não colocamos uma condição. Né? A única condição que a gente tem aqui é a do if, e aqui o caso contrário é direto um bloco de código. Em seguida, nós vamos ver que a gente pode usar uma condição aqui, mas daí é um outro comando, né? É o else if, né? No Python é o elif, tudo junto. Mas isso é conteúdo para os próximos vídeos, tá? Então aqui a gente tem o nosso caso contrário. Então nesse momento aqui, a única coisa que eu quero fazer é só avisar o usuário do seguinte, print entrada ok, seguindo o programa. Bem que eu tinha falado, né? Um detalhezinho assim bem bobinho, acaba não mudando em nada na funcionalidade aqui deste programa, mas só para a gente perceber a diferença, tá? Então vamos rodá-lo aqui. Então vamos colocar uma base positiva aqui, ó. Vamos colocar a base 9. Vejam o seguinte, entrada ok, seguindo o programa. Então o que aconteceu aqui? Nós não entramos aqui neste if, certo? A gente não entrou aqui, porque 9 é menor do que zero? Não, 9 não é menor do que zero. Então, a gente entrou aqui, entrada ok, seguindo com o programa. Tá? Então, a gente ignorou este bloco de código aqui e viemos direto para este bloco aqui de baixo. Tá legal? E aí depois o programa seguiu normalmente. Desculpa, seguiu não, segue normalmente porque ainda não terminou, né? Vejam que agora a gente está nessa linha aqui. Informe a altura, que eu não informei, por isso que eu disse que ele segue e ainda não seguiu, porque ele não terminou, né? Então informe a altura, vamos colocar aqui que a altura do meu triângulo é 3, tá? Então já calculou a área do triângulo aqui em 13,5. Bom, vocês já devem ter imaginado o que vai acontecer, né, se eu colocar uma base negativa. Tá? Então, se eu colocar uma base negativa aqui, vamos lá, base tamanho -1, pequenininha. O que aconteceu? Ó, você informou um valor negativo convertendo sua entrada, ou seja, nós entramos aqui, opa, tá caindo meu celular, aí, agora sim. Ou seja, nós entramos aqui
neste bloco de código, tá? Nós entramos neste bloco de código aqui, enquanto que esse bloco aqui foi ignorado, né? Por quê? Porque eu já entrei naquela situação de satisfazer a minha condição de primeira, logo de cara do if, tá? Então eu entrei aqui e não entrei aqui, não executei o caso contrário. E de novo, estou esperando agora a altura, sei lá, 5. E aí, calculou a área, legal? Então a gente tem se com uma condição, executa o bloco de código. Se não, sem condição, e executa aquele bloco de código. Então um ponto que é importante, ainda mais quando a gente está começando esse estudo de programação, às vezes a gente fica meio viciado em achar assim, não, eu sou obrigado a colocar um if e um else, um if e um else. Não, tá? A gente não tem essa obrigatoriedade de usar o else. Por isso que eu gravei o vídeo passado e esse, estou fazendo eles separados, para vocês verem bem que posso sim colocar um if e o else é opcional, tá? O que tem que ficar claro é o seguinte, a execução após o else vai executar normalmente, tudo que tiver após o else, né, após o meu bloco, executa normalmente. Se eu não colocasse o else aqui, da mesma forma, tá? O que vem depois desse bloco do if é executado normalmente, como se nada tivesse acontecido, tá? Deixa eu mostrar mais um exemplo para vocês, tá? Agora, um que tem uma funcionalidade um pouquinho... Agora o else ele passa a ser mais importante, tá? A gente conseguiria escrever esse programa de várias formas, mas esse é um exemplo um pouquinho diferente em que vocês vão ver que o else agora, ok, faz sentido. Daria para fazer de outras formas, dá, mas essa forma aqui fica legal para a gente exemplificar também o else, tá? Então esse programinha aqui, programinha extremamente simples, por enquanto ele está incompleto, ele só faz um cálculo do quanto a gente vai pagar na nossa conta de luz, dado um consumo em quilowatt-hora, tá? Então, fiz uma estimativa aqui, tá? Coloquei o seguinte, que cada quilowatt-hora custa 50 centavos, né? Acho que na tabela da Celesc ali tá 40 e poucos centavinhos. Mas coloquei 50 centavos aqui só para arredondar, tá? Então, a única coisa que esse programa faz, deixa eu apagar isso aqui, a única coisa que esse programa faz é solicita um consumo em quilowatt-hora, o usuário vai lá, informa o seu consumo, e aí a gente multiplica por 50 centavos nesse consumo, tá? Só isso. Aí tem um detalhe que está faltando aqui nesse programa, que aqui em Santa Catarina, né, na Celesc, que a gente tem as bandeiras, né? Tem a bandeira verde, amarela, vermelha, e eu acho que tem 2 níveis, inclusive, na bandeira vermelha, tá? Aqui vamos fazer uma versão bem simplificada, que só aceita a bandeira verde e a bandeira vermelha, tá? Vamos chutar aqui, bandeira verde e vermelha. Então, dependendo da bandeira, a gente vai fazer um aumento ou não vai fazer um aumento na nossa conta de luz, tá? Claro que esse aumento eu estou fazendo um aumento aqui fictício também, tá legal? Então, nesse caso, a gente vai precisar usar o if para verificar qual é a bandeira, e dependendo da bandeira que nós utilizarmos ali, a gente vai usar um multiplicador ali, vai manter como está, ou a gente vai fazer um aumento, né, de 10%, 15%, aquilo que a gente quiser colocar, tá? Então, vamos escrever esse código aqui, que é um código bem simplesinho, só para a gente pegar essa ideia da bandeira, tá? Então, vou começar solicitando aqui a bandeira para o nosso usuário, tá? Então, vamos colocar aqui, bandeira, recebe input, tá? Informe a bandeira atual, tá? E aí, já notem aqui que eu não estou fazendo a conversão, né? Por quê? Porque eu quero que a minha bandeira aqui seja justamente do tipo texto, né? Então, vou aceitar lá verde, amarelo, vermelho e assim por diante. Aqui, como é só um testezinho, a gente não vai fazer conferência se o usuário digitou certinho verde, amarelo e assim. Só vou aceitar só um tipo de valor, vocês já vão ver aqui, só para a gente brincar com essa ideia da multiplicação. Aí, no passar dos vídeos, a gente vai sofisticando mais esse exemplo aqui, tá? Inclusive, depois, quando a gente usar o else if, vai ficar um pouco mais interessante até. Então aqui temos a leitura da bandeira, que vai ser um texto. Então agora,
vou verificar o seguinte, vamos ver se a bandeira é verde, que aí no caso da bandeira verde, a gente não mexe na nossa conta, né? Ela vai ficar exatamente dessa forma aqui, tá? Sem nenhuma modificação. Então vamos fazer o seguinte aqui, if bandeira, sinal de igualdade, tá? Sinal de igualdade, acho que eu não tinha dado nenhum exemplo ainda com o sinal de igualdade aqui. Então if bandeira for igual a verde, tá? Se a bandeira for igual a verde. Aí, detalhezinho que talvez vocês já tenham percebido aqui no Tony, olha só o que acontece se eu escrever o meu if aqui, tá? E eu esquecer do dois pontos, tá? Se eu esquecer do dois pontos, o Tony, né, e a maioria dos editores, eles colocam aqui o meu cursor lá no canto, né, indicando que eu ainda não tenho um novo bloco de código. Tá? Então quando vocês observarem isso, vocês já podem ficar alerta, opa, esqueci alguma coisa. Mas se eu deixasse assim, ele ia dar um erro depois. Tá? Então, ó, dois pontos e legal, já veio para o lugar certo o meu bloco de código. Tá? Então agora aqui, nesse caso, eu vou usar uma variável bem simples. Vou colocar aqui que a gente vai ter um multiplicador, tá? Multiplicador, que vai ser o nosso aumento, ou vou manter ele no valor 1, que é no caso da bandeira verde, que aí não muda nada, tá? Então vou colocar aqui, multiplicador recebe 1, tá? Vou deixar ele em float, porque a minha conta aqui está toda em float. E aí, antes que eu esqueça, já vou colocar esse aumento aqui na nossa continha do consumo, multiplicador, tomara que eu não escreva errado. Legal? E agora aqui a gente tem um uso para o else. Tá? Então eu posso colocar o seguinte, se a bandeira for verde, o multiplicador recebe 1. Caso contrário, então isso que era aquele, foi o que eu comentei logo no início desse exemplo, que é uma versão bem simplificada. Então eu só aceito bandeira verde e qualquer outra coisa eu assumo que é uma bandeira vermelha, e aí eu vou fazer um aumento de 10%. Tá? Sei que não é assim que as bandeiras funcionam, né? Vai começar a ter o aumento a partir de um consumo de 100 kWh, se eu não me engano, mas aqui é só uma simplificação para a gente entender o else. Tá? Então aqui, caso contrário, então caso for qualquer outra bandeira, tá? Qualquer outra bandeira, ou no nosso caso aqui, como é que o Python vai interpretar? Se for qualquer outra string, se for qualquer outro texto, não seja verde, tudo em minúsculo, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar o meu aumento aqui de multiplicador, vou colocar ele em 10%, tá? Vou colocar ele em 10%. Então vejam aqui que aqui a gente tem o else nesse caso aqui, ele já é um pouco mais importante. Por quê? Porque eu vou usar o resultado do meu C, tá? O resultado do meu C ele vai implicar diretamente na saída aqui do meu programa. Tá? E aí notem que eu sou obrigado a definir o meu multiplicador para que eu consiga mostrar o resultado aqui do total a pagar da conta. Se eu não tiver um valor de multiplicador, essa conta aqui não vai dar certo, né? A gente vai ter uma variável aqui que ela não tem um valor definido. Depois já vou mostrar o que acontece nesse caso, tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que vai funcionar aqui o nosso programa agora, se eu não fiz nenhum erro de digitação. Então informe bandeira atual. Vamos colocar aqui o caso certinho, o caso 1, né? Bandeira verde. Informe o consumo 100. Tá? Então, fechou. Ficou 50 centavos de 100 kWh, 50 reais. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Mesma coisa. Vou colocar alguma outra bandeira aqui, bandeira amarela. Mesmo consumo. Tá? Total a pagar, 55 reais. Então a gente conseguiu fazer o aumento ali de 10% na nossa conta. Né? Claro que ele pegou 10% aqui do simples, do total que a gente tinha calculado antes. Legal? Vocês vejam aqui que o else agora ele já tem um impacto aqui, né? Então, se alguma coisa, se não, e aí eu vou usar esse resultado aqui no nosso total a ser exibido para o usuário, ok? Aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha só no seguinte. O que aconteceria se eu não deixasse o else, tá? E eu não colocasse um valor para o multiplicador?
tá? Então, ó, vamos usar a cerquilha aqui só para comentar o código. Então agora essas duas linhas aqui não existem mais. Seria a mesma coisa que eu tivesse apagado elas, tá? Então o que acontece agora? Se a gente não entrar no if, se eu não entrar no if, essa variável multiplicadora aqui, ó, ela não vai ser declarada, muito menos vai ter um valor para ela, né? Então, imagine assim, se eu não entrar no if, qual o valor que o interpretador do Python colocaria aqui nessa variável multiplicador? Não tem como ele colocar valor nenhum. Sei lá, se ele fosse adivinhar, o que ele colocaria? 1 ou 0? Ou menos 1? 1,5? É ponto flutuante ou ela é string? Então, não tem como adivinhar. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um erro na hora que a gente for executar esse código aqui, tá? Então, na hora que eu rodar aqui, beleza, a gente começa a execução sequencial. Então, vou informar a bandeira, vamos colocar lá a bandeira amarela, igualzinho a antes, tá? Vou colocar o consumo 100, e olhem só o que aconteceu, apareceu um erro, tá? E se a gente for dar uma olhadinha nesse erro aqui, o que está acontecendo? Aqui ele está dizendo qual é o código que teve o erro, beleza? Agora ele está informando qual foi a linha, né, aquela expressão que eu tinha feito, e dei uma olhadinha só, nome do erro, nome, multiplicador, não está definido. Ou seja, tem uma variável aqui que ela não está definida, né? Ela não existe aqui no nosso programa. Então por isso que disparou esse erro. Então vocês vejam que o legal do if com o else é que a gente tem certeza, eu tenho certeza que algum desses dois blocos de código serão executados. E aí, tendo essa certeza, eu consigo preparar o restante do meu código-fonte considerando isso, né? Então, muito útil quando a gente tem algo do tipo um multiplicador, um aumento, uma redução, e aí a gente pode ir compondo o cálculo, né? Ou estou organizando um experimento, alguma coisa assim, eu vou compondo o cálculo, e aí os ifs e os elses eles vão fazendo ajustes nesses cálculos, né? Fazendo a parte das condições, tá certo? Aí notem o seguinte que a gente precisa prestar atenção. Se eu entrasse, né, se entrasse no if aqui com o verde, vocês vão ver que nesse caso a gente não teria o erro, tá? Deixa eu só, vou limpar aqui só para ficar um pouco melhor. Opa, e vou rodar de novo aqui. Aí, informe a bandeira atual. Vamos lá, ó, verde, consumo 100. Deu certo agora, por quê? Porque eu tenho multiplicador, tá legal? Então, pessoal, if e else, né, complementando o vídeo anterior, a gente tem o condicional, se condição for satisfeita, dois pontos, executa um bloco. Se não, dois pontos, executa aquele outro bloco. Então o se não, ele não tem uma condição associada a ele, e um ponto importante sobre o se não é que ele é opcional, nós não somos obrigados a utilizá-los. Mas a gente tem a vantagem, né, de usar o se não junto com o if, a gente tem a certeza que um dos dois blocos foi executado. Então a gente consegue planejar isso para o restante do nosso programa. Bacana, pessoal? Então, brigadão aí pela audiência, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!